Queridos irmãos, queridas irmãs, povo santo de Deus, a liturgia de hoje nos apresenta a narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, os versículos de 13 a 25. E o Evangelho de João, que é também capítulo 13, versículos 16 a 20. Na narrativa do Evangelho de hoje, capítulo 13, nós estamos naquilo que nós chamamos Testamento de Jesus, que vai do capítulo 13 ao capítulo 17. No geral, as narrativas de testamento é o momento em que o personagem, ciente da sua partida, ele reúne os seus, habitualmente com a ceia, faz uma ceia com eles, e após a ceia, ele narra a sua história, mas não é uma biografia. Ele narra como Deus agiu por meio dele. Então, o foco da narrativa é justamente Deus agindo na vida da pessoa. Nós encontraremos essas narrativas de despedida de Abraão, despedida de Moisés, despedida de Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, muito bonito, quando ele fala aos presbíteros de Éfeso e depois os presbíteros que caem em prantos diante dele, se despedem abraçados, e Paulo parte em direção ao seu destino final. Na narrativa, no caso de hoje, é de Jesus, que pega o capítulo 13 ao 17. Nesse capítulo 13 a 17, Jesus reúne a ceia. Após a ceia, ele realiza um gesto próprio, que é do lava-pés, onde ele demonstra que aqueles que seguem Jesus e aqueles que continuarão a missão, o farão através do serviço. E é o eixo principal do Evangelho de hoje, Ou seja, quem quer seguir tem que aprender a servir. Assim como Jesus faz servidor da humanidade, ele é fiel servidor do Pai, é diácono do Pai, como nos textos apresenta, e se coloca a serviço em favor da humanidade, a ponto de doar a sua própria vida. Quem deverá segui-lo deverá fazer a mesma coisa, se tornará servidor da humanidade, servindo a Deus e a sua igreja. No caso do Atos dos Apóstolos, temos a figura de Paulo e a sua primeira viagem missionária. Ele sai de Jerusalém, passa por Pafos, Perge, até chegar em Antioquia, e no dia de sábado, na sinagoga, é convidado a pregar. E na sua pregação, ele também faz uma síntese, agora da história da salvação, na sua pregação, começando a partir da escravidão do Egito, a libertação, partida para a terra prometida. Então ele mostra todo o evento que vem desde a eleição do povo de Israel no Egito, depois entrando na terra prometida, passando pelo período dos juízes, depois os profetas e a época da monarquia, e na monarquia ele vai centrar de modo específico na figura de Davi, como Davi é aquele que vai ser a raiz que leva a pessoa de Jesus Cristo. E nos profetas ele destaca justamente a figura de João Batista, que também é considerado o último dos profetas, no qual apresenta aquele que adivinha que é a pessoa de Cristo. Então, a figura de Davi e João Batista são colocados em paralelo para mostrar que todos eles estavam em vista da pessoa de Jesus Cristo, que agora é o centro da evangelização da primeira viagem missionária de Paulo, no caso. Mas quem é este Jesus? Esse Jesus se apresenta em João 13 como aquele que vem para servir, conforme dizia inicialmente. E esse deverá ser um modelo para aqueles que querem abraçar a fé. Primeiro, quem é esse Jesus? Aquele que passou fazendo bem, foi morto numa cruz, o Pai o ressuscitou e os apóstolos se tornam testemunha deste evento. E agora anuncia aquilo que ouviram, que viram, ou seja, são testemunhas fidedignas. E este testemunho se torna verdadeiro pela sua próprio testemunho de vida. Assim como Jesus passou fazendo bem, assim como o Pai realizou na história da salvação o bem em favor daquele povo pequeno de Israel, agora o missionário será aquele que testemunha esta verdade e que convida a quem quer seguir a fazer o mesmo, a passar pelo mundo fazendo bem, a estabelecer uma continuidade nessa história salvífica, agora anunciando e vivendo a pessoa de Cristo em suas vidas.
estão vivendo esse período de pandemia, muitas incógnitas, muitas dificuldades de compreensão de relacionamentos familiares, de relacionamentos sociais, de saber o que vai acontecer depois ou o que fazemos agora. E a leitura de hoje nos dá uma sensibilidade nesse aspecto. Ou seja, aquele povo que outrora era escravo encontrou a graça diante de Deus. E isso deu início à história de salvação. Jesus Cristo que vem justamente como desculpe dizer a expressão, a bênção de Deus, ou seja, é o próprio Filho que por amor ama e ama até o fim. E nós, nesse momento, temos que ter esta reta compreensão, que este amor se estende a todos aqueles que estão à nossa volta, né? Faça o mesmo, lave os pés, ponha-se a serviço. E este estar a serviço do outro é cativar, é dar esperança, é dar sensibilidade ao outro. É o momento de estabelecer convivências de amor, de escuta, de perceber a ação de Deus. Então não é momento de estar perguntando por quê, para quê, porque, onde, quando, mas sentir que Deus passou no mundo fazendo bem, desde a criação. Que o Filho passou pelo mundo fazendo bem. E que nós somos, como cristãos, chamados pelo mundo a passar fazendo o bem, né, a todos. Vamos começar pela nossa casa, no cuidado que nós temos com nossas esposas, filhos, maridos, todos que conhecemos. Passar fazendo o bem. Esse é o verdadeiro sinal do cristão, tá? De escuta, de cuidar, de sentir a presença do outro, sentir que o outro é importante, né? Não olhar as falhas, não olhar o defeito. Olha as qualidades, olha as coisas belas, olha o que existe de precioso. Isto é o momento de chegar à essencialidade e na essencialidade perceber que Deus está em nosso meio fazendo bem e que nós também podemos passar na história de nossas vidas fazendo bem a todos aqueles que amamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.